Fala galera, sussa! Aqui é o Maicon, professor assistente de Química. Estou aqui para ajudar vocês na tarefa do Virgílio. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a equação geral dos gases. A tarefa está no módulo 13, setor 132, página 155. Eu dividi ela por níveis, né? Eu considerei essas aqui sendo as mais difíceis e eu vou estar fazendo por último, beleza? Então bora lá. Vamos dar uma lembradinha rapidinho. A gente está falando da equação geral dos gases, então a gente está falando de uma transformação geral. Mas para conseguir falar dessa transformação geral, a gente passou por essas transformações isoladamente, né? Então a gente falou um pouquinho sobre transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isocórica, né? Então a gente lembra que a isotérmica é a pressão, a temperatura constante, que a isobárica é a pressão constante e que a isocórica é a volume constante. E aí, a gente consegue reparar que a gente tem algumas relações, né? E essas relações vão gerar constantes para a gente. Então, aqui eu tenho duas grandezas que são inversamente proporcionais, eu gero uma constante. Tenho duas grandezas que são diretamente proporcionais e vou gerar outra constante. Quando eu relaciono constante, eu sempre vou tirar outra constante. Então, por exemplo, a soma de constantes vai me dar outra constante, subtração de constante vai me dar outra constante, produto de constante, divisão de constante, sempre vai me dar uma nova constante. Então, através disso, eu consigo relacionar as três fórmulas, né? Então, através disso, eu consigo chegar numa relação geral, que é o famoso PVT-Povotó, beleza? Então, a gente relaciona as constantes e consegue chegar numa equação geral. E essa equação geral quer dizer que a gente está mudando a maioria das grandezas e não está deixando nenhuma constante. Sussa? Então é isso. Primeiro exercício, então, 243, né? Para a gente conseguir fazer ele é o seguinte: a gente precisa dessa primeira sacada, onde é necessário lembrar que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros, beleza? Aí ele falou assim: ó, certa massa de gás. Lembrando que aqui a massa é constante do nosso gás, a gente não está mudando ainda, tá? Então a quantidade de partículas dentro do sistema permanece constante. Certa massa de um gás ocupa um volume de 1 metro cúbico, ou seja, 1.000 litros a uma temperatura de 323 graus Celsius, beleza? E a gente já vai lá, converte, né? Lembra isso, sempre para Kelvin, beleza? Converteu. E exerce uma pressão de uma atmosfera. Sussa, até aí tranquilo. Aí se liga, 25 graus Celsius, converte, né? 298, e o volume ocupado é 25 litros. Ele quer saber qual que vai ser a nova pressão do sistema em atmosferas. Aplicando a fórmula, né? PV tipo Votó, tranquilo, trocou certinho, isola o P2, né? Deixa ele aqui tranquilo. Passo 298 multiplicando, passo 25 aqui dividindo. Sus, a gente vai chegar numa pressão aí em torno de 20 atmosferas. Beleza, dá uma olhadinha nessa. O seguinte, ele fala que o termômetro marca uma temperatura de 15 graus Celsius, né? Então já lembra, converte. Primeira coisa que você vai fazer é isso, para Kelvin, beleza? Segunda temperatura que ele me dá é 25 graus Celsius, de novo, logo de cara converte, 298. Aí, ó, veja, ele me dá pressões em milímetros de mercúrio, ó, 600 e 760. Isso aqui eu não preciso converter, demorou? Eu não preciso converter, beleza? Porque a única coisa que é necessário ter uma unidade específica é a temperatura. E o restante só precisa estar na mesma unidade, por exemplo, ó, a pressão nos dois casos está com a milímetros de mercúrio, então tá tudo bem. Então só trocar na fórmula, né? Fica 600 milímetros de mercúrio, 760, 288 Kelvin, 298 Kelvin. Se liga que o milímetro de mercúrio corta, o Kelvin também corta, e aí eu vou ter uma relação de V1 com V2. Isolando aí, eu tenho essa relação, eu chego numa resposta que é 1,2, beleza? Na razão que ele está me pedindo no exercício. Demorou? Bora pro próximo, tranquilo até agora, né? Ele está falando de um pneu de um carro, onde esse pneu está com 2 atmosferas, uma temperatura de 9 graus Celsius. Primeira coisa, a gente vai lá, bate o olho, pega esse 9 graus Celsius, transforma para Kelvin. Para fazer isso, soma 273, legal? Então a gente chega em 282 Kelvin. 37 graus Celsius, passa para Kelvin, soma 273, chegamos em 310, beleza. Aí ele me dá uma informação bem legal, ele fala assim, ó, o volume aumentou em 10%. Então, eu tinha o volume inicial, meu volume V2, no fim das contas, vai ser o V1 mais 10% do V1. Lembra que se 10% a gente passar para decimal, é a mesma coisa que 0,1 do V1. Então, a gente soma isso e a gente tem 1,1 de V1, legal? Então, no lugar de V2 lá em cima na fórmula, ó, no lugar de V2 que estaria aqui, eu coloco V1, que vai ser 1,1, beleza? Repara, ó, que o V1 eu simplifico, some, né? Aí eu chego nessa relação onde eu corto o V1, passo 310 multiplicando, então fica 2 vezes 310,
1,1 eu passo dividindo, então fica 282 vezes 1,1. Resolvo essa parte matemática aqui que é tranquila pra gente. A gente chega num P2 próximo aí de 2 atmosferas. Sussa? Bora pro próximo. O próximo é o seguinte, tem uma pegadinha aí que a gente precisa ficar um pouquinho alerta, que é o sinal da temperatura, né? Mas bora lá, vamos devagarzinho. Ele me dá a temperatura em 20 graus Celsius, bate o olho já converte para Kelvin, tranquilo, né? Soma 273. Temperatura que ele me dá aqui, ó, menos 50 graus Celsius, a gente coloca na fórmula. Mas repara que eu preciso levar em consideração o sinal, né, da temperatura. É menos 50 graus Celsius. Sinais opostos, a gente faz subtração e mantém o sinal do número maior. Então, subtrai aí dá 223 Kelvin, beleza? Então, toma cuidado com isso, que é necessário levar em consideração o sinal da temperatura. Troca os valores de temperatura aqui. O que ele me deu de pressão está em atmosfera, não preciso converter nada, né? Tá certinho. E o volume que ele me dá está em litros. Aplica na fórmula, tranquilo, bonitinho, PVT Povotó. Isola o V2 para mim. Para a gente conseguir fazer isso, passo 223 aqui, ó, sobe multiplicando, né? O 0,4 desce dividindo, beleza? Resolve essa parte matemática, dá em torno aí de 95 litros. Sussa? Bora pro próximo. Isso aqui é uma gracinha, ó. Já é um pouquinho mais difícil, mas é tranquilo ainda. Se liga, ele me dá a pressão em 4 atmosferas, né? A gente já troca no PVT Povotó. A temperatura 27 graus Celsius, dá pra gente fazer de cabeça, né? Soma aí 273, a gente chega aqui a esses 300, né? O volume 20 litros, trocamos bonitinho, gracinha. O volume 2, 60 litros, só substituir também, bonitinho. A pressão também, só substituir. Ele está me pedindo uma relação de T2, aí depois a gente vai julgar as alternativas, tá? Como a gente faz para isolar esse T2? Sobe ele aqui multiplicando, né? Passa esse 4 vezes 20 dividindo, que é o nosso 80, né? Então, ó, vou passar essa relação aqui embaixo dividindo, beleza? O 300 está aqui embaixo dividindo e sobe multiplicando, tá? Então, a gente chega em 300 vezes 2 vezes 60, dividido por 4 vezes 20, que é o nosso 80. Resolve sua continha aqui, bonitinha. A gente chega numa relação aí que a temperatura em Kelvin é 450 Kelvin. Aí, comparando com a primeira temperatura, veja, que é o T1, que é 300, a gente pode pensar o seguinte, que 300 é 100%, né? Eu colocaria 300 Kelvin 100%, 450 Kelvin X. A gente resolver essa continha bonitinha, regrinha de 3 aí, a gente chega que 450 Kelvin é 150%, ou seja, eu aumentei 50% em relação à temperatura inicial. A gente pode pensar de outro jeito também. Pensa que 300 Kelvin é 100%, né? 50% disso é 150. 150. A diferença de um para o outro é de 150, né? Então quer dizer que a gente aumentou 50% também. Tem várias maneiras de chegar nesse 50% a mais, tá? Mas aí você pode brincar com essa parte matemática. Então a relação que faz sentido aí é a alternativa E, onde a temperatura absoluta aumenta 50% do valor inicial, beleza? Então T2 aumentou 50% do T1. Então, comparando com aquele exercício anterior que a gente fez, do 10% a mais, isso aqui seria 1,5% de T1, beleza? Então é isso. Agora se liga nessa, uma gracinha também. Veja, certa quantidade de gás hidrogênio, né, ocupa um volume V, e ele não me fala qual é esse volume. Aí ele fala assim, ó, tenta relacionar para mim o V2, né, resolve essa equação em função de V2, beleza? Aí ele fala assim, ó, se a pressão diminuir 3/8 da inicial e se a temperatura absoluta se tornar igual a 5/8 da inicial. Beleza, ó. Se eu diminuir 3/8 da pressão inicial, se liga, P2 então, que vai ser a minha pressão final, vai ser a pressão inicial, né, que é o P1, beleza? Menos 3/8 de P1. Se eu fizer essa subtração, eu vou chegar numa relação que é 5/8, né? Todo mundo concorda? Fica 8 dividido por 8, né? Tira MC bonitinho, subtrai, e aí eu vou chegar numa relação que é 5/8. Então, no lugar de P2 aqui, eu substituo 5/8 de P1, beleza? No lugar de P2, eu coloco 5/8 de P1, beleza? Aí ele fala aqui, ó, em T2. T2 agora vai ser 5/8 de T1. T2 agora 5/8 de T1. Então, no lugar de T2 aqui embaixo, eu vou colocar o meu T1. Só que o meu T1 é 5/8, né? Mas veja, eu vou estar fazendo uma divisão. Aqui eu já tenho uma divisão, né? Vou estar fazendo uma divisão de fração. O que eu posso fazer? Pegar essa fração, inverter ela e multiplicar. Por isso que aqui embaixo, então, ó,
o meu 5/8 ficou 8/5, porque eu inverti e multipliquei, beleza? Então a gente pode fazer essa ideia aí de resolução, demorou? Aí se a gente bater o olho aqui, fica meio óbvio, né? Que eu consigo simplificar esse 5 com esse 5, esse 8 com esse 8, legal? O P1 eu consigo simplificar ainda, a temperatura eu consigo simplificar também. Aí eu chego numa relação que sobra V1 com V2. E isso mostra para mim que V1 é igual a V2, beleza? Então é um exercício meio chato, mas dá para fazer. Só toma cuidado aqui na relação do começo, que ele fala que a pressão diminui 3/8 de P1. Então eu tenho P1 inicialmente com o número inteiro, né? Substituo 3/8, se eu fizer essa subtração, eu chego em 5/8 de P1, beleza? Que é o que eu coloquei aqui, no lugar de P2. Legal? Agora dá uma olhada nessa. Uma gracinha também. Veja, ele me dá as condições, né? 0 graus Celsius, uma pressão de uma atmosfera, 0 graus Celsius, mesma coisa que 273. Aí o que ele faz? Dobra a pressão, ele dobrou a pressão, né? E também somou 273 graus Celsius a temperatura, né? Mas se ele somar 273 graus Celsius, o que ele está fazendo no fim das contas, né? Ele está dobrando a temperatura também. Então se liga, no lugar de T2 eu coloquei, ó, 2 vezes T1. Eu conseguia ter esse valor, mas eu coloquei aqui só para a gente, desse jeito, para a gente enxergar de uma maneira mais clara, tá? Então aqui seria 273, aqui seria 546. Dobra, né? Mas vamos bater o olho aqui e a gente consegue perceber que dobra. A pressão também a gente percebe que dobra, então eu coloquei no lugar de P2, 2 vezes P1. Veja, por que eu quero fazer isso? Eu consigo simplificar P1 com P1, T1 com T1, né? 2 com 2, e o meu V1 dá de novo igual a V2. Meu V1 é igual a V2. Então, ele fala para a gente analisar, né, qual que vai ser a situação do cilindro. Inicialmente, o cilindro está desse modo, né? Se a gente bater o olho nas alternativas aí, o desenho que se aproxima mais, né, que é idêntico aí, seria a alternativa D, beleza? Onde a altura do meu pistão continua sendo a mesma, né? Não tem mudança. Lembrou? Se você dobrou a pressão e dobrou a temperatura, o volume continua sendo a mesma coisa, ele não precisa se adaptar a essa nova condição. Demorou, galera? Então é isso. Não, opa, tem mais um exercício, bora lá. Eita, tô precipitado. Mas então, tranquilo, esse é o último. Veja, a gente sai da nossa relação, né, PVT Pavotó. A pressão ele me dá 760 milímetros de mercúrio, temperatura 27, né? A gente já pode somar 273, dá 1.300. O volume 10 litros, trocamos aqui gracinha. Aí veja, a gente pega menos 33, né? Soma 273, leva em consideração o sinal. Então a gente vai fazer uma diferença e manter o sinal do maior. Isso me dá uma temperatura aí de 240 Kelvin, beleza? A gente quer isolar V2 para ter uma relação aí desse volume. Isola V2, como a gente faz? Passa o 240 aqui multiplicando, né? Passa o 300 dividindo. Então a gente chega numa relação que é 760 vezes 10 vezes 240, que subiu aqui multiplicando. 300 vezes 300 por conta desse 300 que passou dividindo. Legal? A gente faz essa continha aqui, tranquila, né? Mentira, ela é meio chata de fazer, vários números. E a gente chega numa relação aí do volume. O volume, se eu não me engano, dá 20,27, 17. Mas a gente pode aproximar, tá? Então, V2 é próximo de 20 litros, beleza? Agora é só, beleza? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês. Até uma próxima.